Estamos hoje num horário novo, 7 horas. Nós atrasamos aí meia hora, acho que vai ficar melhor para todo mundo. E, como falei no início, estamos começando hoje uma nova série aqui na igreja, falando sobre as 10 leis da liberdade. E queria, então, colocar para vocês, inicialmente, que um dos motivos que me levou aqui, juntamente com o Benjamin, a gente, no planejamento desse ano, a pensar nessa série, foi justamente o momento que nós vivemos hoje no nosso país, né? Segundo os principais meios de comunicação, revistas, segundo jornalistas, economistas, a gente vive hoje no nosso país muito mais do que uma crise econômica, uma crise de recessão, uma crise política. A gente vive essencialmente uma crise moral, uma crise ética. Tem se falado muito sobre isso, que o problema, na verdade, que tem feito o nosso país sangrar hoje é um problema moral. Não quero entrar aqui no mérito da questão se esse é um problema de hoje ou se simplesmente hoje nós estamos tendo acesso ao que sempre houve. Não quero entrar nessa questão, eu quero apenas refletir com vocês que nós vivemos sim hoje uma crise de integridade, uma crise moral, uma crise ética. Isso tem se alastrado não apenas no nível político, no nível das autoridades, mas também em todos os níveis. A crise moral ela não atinge apenas aqueles que estão no poder. A gente vive hoje também as pequenas corrupções, os pequenos delitos, as pequenas falhas de moral, enfim. É um problema que nós vivemos hoje, especialmente aqui no nosso país, na nossa realidade, essa questão moral. E foi justamente pensando nisso que nós refletimos sobre a necessidade de nós falarmos sobre esse tema, que é um tema baseado nos 10 mandamentos. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, mas principalmente porque essa crise moral e ética ela não só faz parte do mundo que nós vivemos hoje, aqui no nosso país, mas, infelizmente, é uma crise que chegou também com muita força nas nossas igrejas. Isso é, sim, extremamente preocupante. Esse livro, que para mim é um dos livros mais contundentes sobre essa questão, é um livro que nós temos, inclusive, aí na nossa livraria, O Escândalo do Comportamento Evangélico, um estudo feito nos Estados Unidos, o autor é americano, mas ele mostra como que os cristãos hoje apresentam níveis de falta de integridade em diversas áreas, compatíveis, semelhantes àqueles que não são cristãos. Então, apenas como exemplo, eu me lembro que ele se refere nesse livro à questão, por exemplo, de divórcios, dizendo que a taxa de divórcios entre os cristãos é a mesma do que entre os não cristãos, não há diferença. Fala sobre a questão do dinheiro, como que se lida. Mostra que muitas vezes entre os não cristãos há mais generosidade do que entre os cristãos. Questões como, por exemplo, o racismo. Eu me lembro que uma das passagens que ele coloca no livro é que foi feita uma pesquisa e entre o grupo religioso que as pessoas menos queriam ter como vizinho era exatamente o grupo dos cristãos. Então, há uma série de dados aí, são pesquisas que foram feitas nesse livro, que mostram uma realidade assustadora sobre a questão
da igreja. Como que a crise moral atinge hoje a realidade da igreja. Ser evangélico, há algum tempo atrás, talvez não tanto tempo assim atrás no Brasil, era um símbolo, um sinal de alguém íntegro, honesto, alguém que cumpre a sua palavra. Nos dias de hoje, a coisa é muito diferente. Não sei se vocês sabem, por exemplo, mas eu, como pastor, não tenho a condição, por exemplo, de comprar um carro fazendo um financiamento no meu nome. Porque quando eu chego na concessionária e ele vai perguntar a minha ocupação, e se eu disser para ele que eu sou pastor, ele diz, olha, não podemos fazer financiamento para pastores. Para você ver a que ponto chega a questão dessa crise de moralidade. Esse cara diz no livro algo preocupante. Ele fala assim, os cristãos afirmam com os lábios que Jesus é Senhor, mas com os atos demonstram lealdade ao dinheiro, ao sexo e a seus interesses pessoais. Então, são exemplos vários que ele dá nesse livro em relação a essa questão, mas essa frase é uma frase dura de ler, né? Então, na verdade, nós temos duas verdades aqui, duas verdades que criam uma justificativa que eu acho muito plausível para essa série. Primeiro, que a gente vive numa sociedade moralmente decadente. Isso é evidente para todos. E segundo, que a igreja, que deveria ser sal e luz, já não está fazendo tanta diferença assim. Então, um fenômeno interessante é que, ao invés da igreja, por ser sal e luz, influenciar positivamente e transformar o mundo ao seu redor, ela acaba hoje sendo influenciada e transformada pelo mundo ao qual ela é chamada para transformar. Há um caminho reverso. Alguém já disse que a igreja é como um navio feito para entrar no mar. Mas ai do navio se a água do mar entrar dentro dele, porque ele vai afundar. Então, essa tensão entre estar no mar e não se contaminar, ou não deixar que a água do mar entre no navio, é algo que ainda a gente precisa aprender, refletir muito. Então, essas duas verdades, elas formam uma justificativa para aquilo que a gente vai falar nessa série. E eu quero começar, a minha ideia inicial e o planejamento era, inclusive, já hoje tratar do primeiro dos 10 mandamentos, mas à medida em que a gente foi estudando, a gente encontrou tanta coisa em relação à questão da introdução em si, que eu vou ficar só na introdução hoje, tá bom? Para a gente ser mais curto um pouco, eu vou deixar o primeiro para tratar junto com o segundo no domingo que vem. Então, a pergunta que eu queria colocar no início é o seguinte: qual é a importância e o papel da lei de Deus para os cristãos? A gente pensar nessa questão. Será que a lei de Deus tem algum papel normativo? Será que nós somos obrigados pela lei de Deus, como cristãos, ou não? E é muito importante que a gente logo de cara faça uma distinção, porque existem no Antigo Testamento 3 tipos de leis. E eu queria logo fazer essa distinção. Quero mostrar, antes de mais nada, um quadrinho. Eu vou voltar a esse quadro anterior, mas esse é um quadrinho que tem circulado pela internet, no Facebook. Eu recebi esse quadrinho aí já algumas vezes, de amigos, e ele diz o seguinte: Levítico, o livro que condena a homossexualidade é o mesmo livro que condena, aí ele coloca lá, não comer carne de porco, ele dá as referências ali, né? Não comer alguns frutos do mar, não comer fruto de uma árvore com menos de 3 anos, não fazer cruzamento de raças de animais, não cultivar 2 plantas diferentes no mesmo jardim, não semear a terra mais do que 7 anos, não usar uma vestimenta tecida com fios diferentes, não cortar o cabelo, não raspar a barba, não fazer tatuagem. Mas por que somente a homossexualidade é lembrada? Isso está circulando no Facebook. E eu recebi
não sei se você já tinha recebido esse quadrinho. A intenção, evidentemente, desse quadrinho é mostrar que a Bíblia é um livro ultrapassado. Essa é a intenção desse quadrinho. É mostrar que, na verdade, quando a Bíblia condena a homossexualidade, isso está no mesmo nível moral que, por exemplo, não fazer tatuagem ou não raspar a barba. Então, se a gente entende que esse negócio de não raspar a barba ou não fazer tatuagem é um negócio que já não se aplica mais nos dias de hoje, por que a gente insiste em aplicar na questão da homossexualidade? Então, veja, essa é a proposta do quadrinho. Então, eu apresentei esse quadrinho porque a gente precisa fazer uma distinção logo de cara, antes da gente entrar efetivamente no nosso texto de hoje, que é o preâmbulo dos 10 mandamentos, sobre os 3 tipos de leis. Muita gente não entende ou não consegue perceber que no Antigo Testamento existem leis, existem muitas leis, mais de 500 leis, mas que essas leis, elas não são igualmente classificadas. Existem categorias diferentes de leis no Antigo Testamento. Existe, por exemplo, a lei civil ou a lei judicial. Essa lei essa categoria está justamente regulava o Estado teocrático de Israel. Israel era uma teocracia, não era nem uma monarquia nos seus primeiros dias, nem uma democracia, nem uma ditadura, era uma teocracia. E Deus, então, deu leis relacionadas à vida civil, né, à sociedade civil. São leis, por exemplo, relacionadas ao que fazer com relação a uma pessoa que comete um crime, leis relacionadas à questão da terra, né, aquela lei, por exemplo, ali que a gente mostrou lá naquele quadrinho, que fala sobre não cultivar a terra por mais de 7 anos, era justamente uma lei com um cunho ambiental, que era a lei de você usar a terra, trabalhar com a terra por 6 anos, e no 7º ano ela descansaria do trabalho para que ela pudesse produzir mais na próxima sequência. Então, enfim, são leis que têm a ver com a vida civil, com a sociedade civil. Tem uma segunda categoria, que são leis cerimoniais ou leis religiosas, que regulavam, por exemplo, o culto de Israel, o templo, o serviço dos sacerdotes. O livro de Levítico, por exemplo, do início ao fim, é cheio desse tipo de leis cerimoniais, que diziam respeito, por exemplo, à questão dos sacrifícios, como se deveria sacrificar um animal, como que se deveria ofertar determinada coisa ao Senhor, uma série de leis relacionadas ao culto, ao sacerdote, à ordem das famílias que serviam ao Senhor no templo, enfim, são leis cerimoniais. E existe a terceira categoria, a lei moral. Essa lei moral é sumarizada, ela é explicitada de uma maneira mais clara possível nos 10 mandamentos. Então, são 3 categorias de leis. E, gente, todas as vezes, praticamente, não todas, mas na grande maioria das vezes, que no Novo Testamento vai falar sobre a lei, ela está falando sobre a lei moral de Deus. Por quê? Porque essa lei civil ou judicial, ela não se aplica, evidentemente, a nós hoje. Porque nós não vivemos numa teocracia. Nós vivemos numa sociedade, o próprio Cristo foi quem disse que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós vivemos numa sociedade que é considerada, inclusive, laica, porque as leis que regem a nossa sociedade não são as leis de um Estado teocrático. Essas leis, portanto, elas não se aplicam à nossa realidade de hoje, bem como as leis religiosas ou cerimoniais.
Por que que essas leis cerimoniais, por exemplo, leis de purificação, de comer ou não comer determinados alimentos, por que que essas leis não se aplicam? Porque elas apontavam para Cristo e para o sacrifício perfeito de Cristo. Cristo é o sumo perfeito sacerdote e Cristo é a perfeita oferta. Se a oferta de Cristo foi feita de uma vez por todas, que sentido faz permanecer com leis cerimoniais de pureza ou impureza, sacrifícios, se Cristo realizou o sacrifício perfeito? Se você for ler o livro de Hebreus, por exemplo, você vai ver que essas leis elas não fazem o menor sentido. Jesus, por exemplo, alguém disse que Jesus violou sim a lei, porque ele comeu com as mãos sujas, ele não lavou as mãos. Veja, todas as vezes que Jesus realmente rompeu com aquelas tradições, ele estava se referindo ali a costumes relacionados à lei religiosa ou cerimonial. Costumes relacionados à questão da purificação. Então, gente, nós temos a lei civil, a lei religiosa e a lei moral. E aí a pergunta que fica, para voltar à minha pergunta do início, é: em que nível nós hoje, como cristãos, estamos obrigados, estamos condicionados, estamos presos, responsabilizados pela lei moral de Deus, expressa nos 10 mandamentos? Em outras palavras, os 10 mandamentos valem para nós hoje ou não valem? Será que nós temos responsabilidade diante de Deus por esses 10 mandamentos ou não? Essa é a questão. E aí nós vamos conversar justamente a partir dessa pergunta. Eu quis fazer esse primeiro esclarecimento aqui, para a gente não colocar junto, gente, de, por exemplo, não matarás, não farás tatuagem, certo? Por favor, são duas categorias completamente diferentes. Então a gente precisa colocar coisa com coisa, não pode comparar banana com maçã, tá bom? Vamos colocar na mesma categoria. Então, dito isso, eu queria dizer que existe sim, gente, uma confusão muito grande hoje sobre a relação entre lei, dito, lei moral e graça. Essa é uma questão que, ao longo dos séculos, tem gerado uma série de polarizações, pensamentos diferentes. Na época da Reforma, isso foi muito forte, essa questão de lei e de graça. E existe uma confusão muito grande em relação a essa questão. Afinal, é lei, é graça, é os dois, enfim, como é que é isso? Por quê? Porque existem duas tendências quando a gente pensa nesse tema da lei de Deus. A primeira tendência é a negação da lei em função da graça. E a segunda tendência é a negação da graça em função da lei. Eu quero hoje, na introdução, compartilhar e conversar um pouquinho com vocês sobre esses dois equívocos. A negação da lei em função da graça e a negação da graça em função da lei. O nome que se dá para a negação da lei em função da graça é o nome antinomismo. Anti quer dizer contra. Nomismo vem de lei, certo? A palavra lei é exatamente isso. Nomos. Então, anti contra a lei seria a negação da lei em função da graça. E o nome que se dá para a negação da graça em função da lei é o legalismo. Nós vamos ver que nesses dois extremos, nesses dois equívocos, muitas vezes a gente acaba se encontrando. E a gente perde de vista a riqueza que a palavra de Deus nos dá na lei. Então, vamos começar pelo legalismo, que em essência afirma o seguinte. Em essência, qual é o problema do legalismo? É que ele vai dizer o seguinte, que você precisa cumprir a lei para ser salvo. É isso que o legalismo vai dizer. Você precisa cumprir a lei moral de Deus se você quiser ser salvo. O legalismo foi o principal problema dos fariseus, os religiosos da época de Jesus, e foi contra o legalismo que Jesus disse as suas palavras mais duras.
Porque Jesus veio, de fato, para apresentar um caminho diferente, para falar sobre a graça de Deus e para mostrar que ninguém, efetivamente, consegue cumprir a lei moral de Deus. Portanto, se a salvação depende do cumprimento da lei, nós estamos o quê? Perdidos. O resultado do legalismo, gente, na prática, pode ser dito aqui com 3 questões. Primeiro, a questão da hipocrisia. Por que hipocrisia? Porque como ninguém cumpre a lei, mas a gente sabe, quer dizer, o legalismo diz que a gente tem que cumprir a lei, a gente acaba criando uma máscara para que as pessoas pensem que a gente cumpre a lei. Então, o primeiro problema é que ela acaba gerando uma hipocrisia. O segundo problema é que ela cria um reducionismo da lei. Porque, vendo que ela não pode ser cumprida na sua plenitude, o legalismo acaba dando uma ênfase nos aspectos exteriores da lei. O embate de Jesus, por exemplo, em relação ao adultério, ele disse: a lei de Moisés diz o seguinte: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura, já adulterou com ela. Jesus traz a questão para a dimensão da intenção, para a dimensão do desejo interior, do coração. Por quê? Você vai me dizer, é muito possível que alguém evite o adultério exteriormente, mas seja um adúltero no seu coração. Você concorda comigo? Porque a realidade interior acaba sendo desprezada por causa do legalismo. Então há um reducionismo. E como consequência, há das duas uma. Ou uma frustração permanente, porque você se sente culpado de não cumprir a lei, você fica sempre na dívida, ou uma opressão, porque você acha que você cumpre, o outro não cumpre, e você acaba oprimindo o outro com o peso da lei, que nem mesmo você consegue cumprir. Esse é o problema do legalismo. Muitas igrejas caminham, optam pela questão do legalismo, que é uma coisa que conspira contra a liberdade. É muito mais fácil administrar uma sociedade por meio de faça isso, não faça aquilo, do que por meio da liberdade, da maturidade na liberdade. Então, os resultados muitas vezes não são bons. E aí a gente chega no preâmbulo dos 10 mandamentos. Como começam os 10 mandamentos? Estou vendo todo mundo aí ficando assim, está frio, gente, está muito frio. Depois, se puder alguém aí, por favor, pode abaixar um pouquinho o ar aqui, tá? Só para... Tá onde o controle? Aí atrás o controle? Está ali, ó. O Gaudiana, aqui em cima o controle, ó. Ela te dá ali atrás, ali do lado, ali, ó. Ali do lado ela te dá lá. Vamos lá. Estou vendo o pessoal igual um pinguim aí, sim. Estou vendo todo mundo, daqui a pouco vai sumir a cara. Mas tá bom. Preâmbulo dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não começam com os 10 mandamentos, eles começam com um preâmbulo. Assim como na Constituição tem um preâmbulo, nos 10 mandamentos tem um preâmbulo também. Vamos ler juntos o preâmbulo dos 10 mandamentos? Tem que chegar perto, Gordinho, senão ele não... Agora não bota quente demais não, senão eu vou padecer aqui. Tá ótimo, beleza. Vamos ler juntos? E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E aí ele vai começar, não terás outro Deus, não, começa os mandamentos. Na verdade, mandamentos é uma expressão que ficou corriqueira da gente falar. Mas não aparece a palavra mandamento, aparece a palavra palavra. Na verdade é o que está aí, ó. E Deus falou todas estas palavras. Se você for ver no original bíblico, não é 10 mandamentos, são as 10 palavras de Deus. Mas, o que eu quero chamar a sua atenção aí? É que antes dele dar esses mandamentos, essas leis morais, ele diz sobre ele, Deus. Ele fala sobre ele, o que ele fez.
Ele diz que ele é o Senhor, o teu Deus, que fez o quê? Te tirou do Egito, da terra da escravidão. Isso, gente, o ato de Deus tirar o seu povo do Egito com mão poderosa é a expressão, um símbolo da salvação de Deus, da redenção. Deus redimiu o seu povo. E por que é importante a gente entender isso? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, a redenção, ou seja, a graça, vem antes dos mandamentos. Não vem depois. Deus não diz assim. A realidade não foi assim. Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, vai lá no Egito, fala para o povo o seguinte: eu estou te dando os 10 mandamentos, leva essas leis lá, manda eles cumprirem. Se eles cumprirem as minhas leis por X dias, ou por X meses ou anos, eu então vou salvá-los e tirá-los de lá. Veja que a lei não foi dada para que o povo pudesse cumpri-la para sair do Egito. Primeiro Deus faz o quê? Tira do Egito. Coloca o povo em liberdade. E o povo estando em liberdade, Deus diz para ele: agora, vocês querem saber como viver? Vocês lá eram escravos. Escravo não tem lei. Escravo é escravo. Vocês querem saber como viver em liberdade? Está aqui a minha lei para vocês. Isso é muito importante da gente entender, porque tem muita gente que pensa o seguinte: vamos imaginar que eu fizesse um teste aqui. E o teste fosse o seguinte: vamos fazer, ligue as colunas. Já viu esse negocinho na escola? Faça a correspondência. Então, de um lado, eu vou colocar aqui a palavra Novo Testamento, Velho Testamento. Tá? Aliás, vamos botar primeiro Velho Testamento, Novo Testamento. Do outro lado eu vou colocar lei e graça. Ligue, corresponda às colunas. O que você e eu somos condicionados a fazer? Vamos ligar Velho Testamento com o quê? Lei. Antigo Testamento com? Novo Testamento, graça. Não é isso que nós somos condicionados a fazer? Antigo Testamento, lei. Novo Testamento, graça. Como se não tivesse graça no velho e como se não tivesse lei no novo. E a verdade, meus queridos, que eu quero mostrar para vocês hoje de uma forma muito clara, pegando a Bíblia, Novo e Velho Testamento, é que no Velho Testamento tem muita graça. A graça de Deus começa no ato da criação. A graça de Deus começa no ato da queda, quando ele veste Adão, como ele toma iniciativa, percorre pelo chamado de Abraão, e enfim, N atos da graça, e talvez o grande ato da graça de Deus é esse aqui que nós estamos vendo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Sem lei, não tinha lei nessa época. Ele tirou simplesmente, como um ato de graça. Ele viu o sofrimento do povo e tirou o povo de lá, independente se o povo obedecia ou não obedecia. E aí nós vamos chegar no Novo Testamento, e o entendimento do Novo Testamento sobre isso é sumarizado por Paulo em Romanos capítulo 3. Olha só o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 3. Veja e tenta prestar atenção. Ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Uma justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, em outras palavras, sendo considerados justos, sendo aceitos diante de Deus, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, que é uma palavra do ambiente religioso que designava o ato de satisfazer a ira de Deus,
propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, gente, eu não quero pregar hoje sobre isso aqui. Só quero colocar esse texto para mostrar a vocês que, na verdade, desde o Antigo Testamento, Deus já havia se mostrado como um Deus de graça e um Deus de misericórdia. Que o cumprimento da lei não é para a salvação como o legalismo prega. Vocês lembram a tese do legalismo? A tese do legalismo é que eu preciso cumprir a lei para ser salvo. E se eu não cumpro a lei, consequentemente, eu não vou ser salvo. Só que o que nós estamos aprendendo é que a grande boa nova da Bíblia, o Evangelho, é que Deus veio ao meu encontro, viu o meu estado de pecaminosidade e enviou o seu próprio Filho para cumprir a justiça que eu fui incapaz de cumprir. Cristo cumpriu a justiça no meu lugar. Então, é por isso que eu sou salvo. É graça de Deus, não é porque eu mereço ser salvo. Literalmente, como diz aí, todo mundo fala, ninguém merece. Ninguém merece mesmo. Então, o legalismo, ele cai por terra. O movimento da Reforma Protestante atacou justamente essa tendência legalista que havia se estabelecido no seio da igreja. E aí, gente, o problema é que os reformadores, bem como o apóstolo Paulo, quando falou sobre essa questão da graça de Deus, foram mal interpretados, porque foram acusados, então, de antinomismo. Por que foram acusados de antinomismo? Ora, se eu não sou salvo, justificado, aceito por Deus, pelo cumprimento da lei, então eu não preciso cumprir a lei. Foi a dedução lógica. Eu não preciso cumprir. A lei não se aplica. E aí, então, Paulo, inclusive, vai dizer, e foi por isso que ele foi mal interpretado, vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Lendo esse texto e tentando responder a pergunta que fizemos no início. Qual é, estamos nós obrigados pela lei de Deus? Percebe como o problema é complexo? Porque, de fato, pelo que ele está dizendo aqui, nós não somos condenados mais pela lei. Mas isso não quer dizer que nós não temos obrigação para com a lei. E aí, então, vem a própria continuação do texto de Paulo. Olha o que ele diz no versículo seguinte. Ele diz aí, vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí ele vai dizer, e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E ele vai dizer, de maneira nenhuma. Ou seja, entender que uma vez que nós estamos debaixo da graça, o que vale agora é a lei do amor, e não vale mais a lei dos 10 mandamentos, é um não entendimento daquilo que Paulo quis dizer. E nós vamos então tentar mostrar para vocês isso aqui agora. A questão aqui que precisamos saber, talvez o slide mais importante, se quiser, tira foto desse. É o seguinte: não cumprimos a lei para conquistar a graça, mas recebemos a graça para cumprir a lei. Isso é a coisa mais importante sobre o relacionamento entre lei e graça que a gente precisa entender. A graça não nasce da lei, mas a lei nasce da graça. A gente não cumpre a lei para ser salvo, mas a gente cumpre a lei porque foi salvo. A obrigação de cumprir a lei não é uma obrigação movida por um interesse de ser salvo, mas é movida por uma eterna gratidão porque nós fomos salvos. Não temos mais débito com Deus. Aliás, temos o débito da graça. Esse nós somos a dívida do amor. É a dívida que nós temos com Deus. É por isso que nós precisamos entender isso, porque se nós não entendemos, a gente ou cai no legalismo, ou cai
no antinomismo. E eu quero mostrar para vocês que uma vez entendido isso, esse processo do que vem antes e do que vem depois, lembrando do preâmbulo dos 10 mandamentos, que Deus primeiro redime e depois ele dá a lei, não é o contrário. É preciso que você saiba, então, que o Novo Testamento afirma repetidamente a importância da obediência aos mandamentos e uma vida de pureza e santidade. Posso repetir? Porque isso eu acho que não está claro. Eu acho que tem muita gente que não ouviu esse negócio. Eu quero ler de novo. O Novo Testamento afirma repetidamente a importância da obediência aos mandamentos e uma vida de pureza e santidade. Isso tem sido esquecido, porque nós vivemos numa era de relativização moral. E essa relativização moral, que muitas vezes é praticada em nome do amor, e disse, hoje é comum, o importante é amar. Se é por amor, está valendo. Mas o amor é subjetivo. Eu posso praticar coisas horríveis por amor. O amor é subjetivo. A lei é objetiva. E aí, gente, eu quero deixar para vocês aquele livro que eu mencionei no início. Depois, se você quiser, você pode folhear, pesquisar esse livro. Eu tenho ele aí aberto, inclusive. Porque ele vai livro por livro do Novo Testamento. Pega Evangelhos, Atos, Romanos, Coríntios, vai livro por livro. E vai mostrando isso que eu acabei de colocar para você. Textos e mais textos, em que o Novo Testamento fala repetidamente da importância da obediência aos mandamentos. E não é o mandamento genérico do amor. Ele especifica. Eu quero dar alguns exemplos. O próprio Jesus, será que Jesus falou que tem que obedecer o mandamento ou não? O que vocês acham? Romanos 14, 21, que a gente está acostumado a cantar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele é o que disse na grande comissão, o quê? Vão e façam discípulos de todas as nações. Fazendo o quê? Batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo o quê? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Jesus falou sobre a necessidade de obediência aos mandamentos. E Paulo e os demais apóstolos também falaram. Eu poderia aqui falar vários exemplos, mas nós não temos tempo. Por isso eu quero concentrar apenas, ler rapidamente alguns versículos de Efésios, capítulo 4. Olha só o que Paulo diz aqui. Ele está falando sobre o procedimento dos filhos da luz. Ele fala, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, versículo 17 de Efésios 4, não vivam mais como os gentios, como os pagãos, que vivem na inutilidade dos pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. E aí ele diz, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. E ele fala, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. E aí ele fala, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar. E aí ele vai falando várias coisas, e ele fala o seguinte, portanto, versículo 25, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Paulo poderia dizer assim, como Agostinho, e veja, eu entendo o que Agostinho disse, no contexto em que ele disse, é preciso que você leia, mas se você pega a frase solta de Agostinho, é uma frase perigosa, quando ele diz, ame a Deus e faça o que quiser. Paulo poderia ter resumido, em vez de falar isso tudo aqui, fala, pessoal, vamos lá, cumpram o mandamento de Cristo, amem-se, ame a Deus, ame o próximo. E não especifica.
Fica, então, ao critério de cada um o que ele acha que é amar. Certo? Só que Paulo especifica. Ele vai dizer aqui o quê? O que ele vai citar? Os 10 mandamentos. Porque não mentir é um dos mandamentos. Ele fala, olha, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade, pois somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Depois, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Aí ele vai, enfim, vai falar várias coisas aqui e tal. No capítulo 5 ele vai dizer, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. E ele vai, enfim, poderia-se falar aqui várias coisas, mas ele vai falando sobre a necessidade que nós temos de uma vida de santidade. Queridos, a pergunta, somos obrigados pelos 10 mandamentos? Sim. Não para sermos salvos. De fato, Cristo nos libertou da condenação da lei. Não adianta você tentar cumprir para ser salvo. Mas uma vez que Deus foi gracioso com você, e te salvou, e te perdoou, te redimiu, qual é a resposta de gratidão? É cumprir a lei. E aí a gente chega então, gente, na conclusão. A conclusão dessa introdução. Eu quero colocar 3 conclusões aí para você. A primeira é que a lei moral é uma expressão do caráter de Deus. A lei moral, gente, expressa nos 10 mandamentos e em outros textos também, e nesses do Novo que eu acabei de ler, expressa quem é Deus. Essa lei emana de Deus. Se você quer conhecer Deus, de alguma maneira você pode conhecê-lo pelo seu caráter revelado nessas leis. Jesus agiu dessa maneira como a encarnação máxima de Deus, plena de Deus. Então a lei moral, gente, é uma expressão do caráter de Deus. Da mesma forma que Deus criou as leis físicas que regem o universo. Por exemplo, se eu largar essa Bíblia aqui, o que vai acontecer, meu querido? Tem certeza? Mas e se não cair? Você tem certeza disso? Olha que eu posso fazer ela não cair. Se eu largar, ela vai cair ou não? Acha? Vamos fazer o exercício? Cai ou não? Poxa, caiu. Por que essa Bíblia caiu? Porque existe uma lei. Foi o Newton que criou essa lei? Newton fez o quê? Descobriu. Observou. Escreveu lá, sistematizou. Mas quem criou essa lei foi quem? O Criador. Ele criou a lei. E veja, todos nós, querendo ou não, acreditando ou não na lei da gravidade, estamos sujeitos a ela. Você concorda comigo? Eu posso querer violar essa lei, não posso? Se eu chegar lá do 8º andar de onde eu moro e me pular da janela, me pular, gostou da expressão? Fui, galera. Eu posso fazer isso, não posso? Agora, eu posso sair impune da lei da gravidade? Eu tenho a liberdade de transgredir a lei, mas eu não tenho a autonomia de viver sem as consequências dessa lei. Então, do mesmo modo que Deus estabeleceu leis físicas que regem o universo, Ele também estabeleceu leis morais. E, independente de eu acreditar nelas ou não, essas leis existem. E eu não posso sair impune da violação dessas leis. Elas vão fazer um estrago se eu resolver viver independente delas. Essa questão da lei moral como uma expressão do caráter de Deus é tão forte, tão fortemente assim, a ideia, que como nós somos imagem e semelhança de Deus, é de se esperar que essas leis também elas façam parte de quê? Da nossa própria natureza. E fazem. Porque Paulo fala sobre isso em Romanos.
Ele diz que, de alguma maneira, mesmo aqueles que nunca leram a lei, elas têm essa lei gravada onde? No seu coração. E a consciência acusa, por um lado ou para o outro. Porque essa lei, de alguma forma, ela faz parte do nosso default. Quem pensa que o homem é uma tábua rasa, que não tem nada nele, se engana. Porque nós já nascemos com uma trilha zero aí no nosso HD. Ou como diria meu sogro, no nosso Winchester. A lei moral é uma expressão do caráter de Deus, gente. E como tal, ela nos ajuda a saber quem Deus é. O Calvino dizia que a lei é como um espelho, de dois lados. De um lado, quando nós olhamos para a lei, ela revela quem? Deus. E do outro lado, quando nós olhamos para a lei, ela diz quem nós somos. Fracassados e dependentes da graça de Deus, porque não conseguimos cumpri-la. Então, a lei é como um duplo espelho. E, em segundo lugar, a lei moral também é uma expressão objetiva da vontade de Deus para nós. Não é uma expressão subjetiva. É uma expressão objetiva. Está claro. Veja, o que eu quero dizer por objetivo? É que mesmo que eu não sinta, mas eu não sinto que mentir é pecado. Que mentir... Não mentir é a lei de Deus. Eu não sinto isso. Como diria um professor amigo meu, quando o aluno chegava lá e ele chegava assim, o professor estava sentado aqui, aí ele chegava do lado, professor, é o seguinte, tive um problema em casa essa noite, não pude fazer o trabalho, tive um problema lá, aí ele começava a contar a tragédia dele, né? Aí o professor chegava para ele e falava assim, meu filho, eu sinto muito, mas não sinto nada. Ele dizia isso. Se você está nos Estados Unidos, você aluga um carro e você está dirigindo lá e de repente chega um policial e ele vai te multar e você vai chegar para ele, pô, meu irmão, desculpa aí, sou brasileiro, não sabia que... Porque no Brasil pode, mas aqui não pode, entendeu? Não sabia, foi mal. Aí ele vai olhar para você e vai dizer o quê? Meu filho, eu sinto muito, mas não sinto nada. Porque a lei é essa. Não importa se você sabe ou não. O que eu quero dizer com isso, gente, é que é o seguinte, a gente hoje vive uma ética circunstancial de conveniência. Esse é um dos problemas do nosso país. A gente vive uma ética que diz assim, mas eu achei que era legal. Se me faz bem, se é conveniente, então eu vou fazer. Não tem esse negócio de certo e de errado. O que eu quero dizer é que a lei é uma expressão objetiva, não depende do seu sentimento, não depende de você ter algum tipo de simpatia ou não. Li uma frase essa semana que eu achei muito interessante de um senador, que eu nem me lembro o nome, ainda bem, mas a frase dizia o seguinte, que ser ético é ser contra a injustiça, mesmo quando ela o beneficia, e ser a favor da justiça, mesmo quando ela o prejudica. Isso é ser ético. Deu para entender? Ser ético é ser contra a injustiça, mesmo quando ela te beneficia, e ser a favor da justiça, mesmo quando ela te prejudica. Ou seja, a ética, gente, não é circunstancial. Se fala muito dessa tal de ética circunstancial, mas diante da lei de Deus não tem ética circunstancial. Não tem o argumento de foi por amor. Não temos o direito de amar. Foi por... Enfim, é porque eu amo. Imagina se eu chegar aqui e falar para vocês assim, meus queridos, eu amo a Juliana demais, minha esposa, 17 anos já, 18, né? Por aí. 17 anos. Mas sabe o quê? Eu também tenho uma outra mulher que eu amo demais. É uma outra mulher, uma outra família que eu tenho escondida, entendeu? E eu amo, mas eu tenho um amor profundo por essa outra mulher. Mas eu amo a Juliana também. E eu amo as duas. Então, por amor, eu preciso ser fiel às duas. Você já imaginou? Tem muita gente que fala isso. É por amor, eu amo. Gente, o amor é maravilhoso. Nós vamos falar sobre a importância do amor como elemento propulsor para você cumprir a lei. Mas o amor é subjetivo. Nós precisamos, quando Jesus fala do resumo da lei, quando ele fala amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo, ele não está anulando tudo aquilo que a lei de Moisés diz. Ele falou, não vim revogar a lei. Ele não está dizendo o seguinte, então a partir de agora,
Não matar é circunstancial. Depende. Se for por amor, pode. Não é isso. Então a lei moral é uma expressão objetiva da vontade de Deus para nós. Nós precisamos redescobrir isso. E, em terceiro e último lugar, a lei moral não deve ser vista, a partir da graça, como um peso, um estraga-prazer, mas como um dom da graça. Nunca vou me esquecer da oração da Marina, filho do Rodrigo ali. Um dia o Rodrigo chegou e falou que a Marina foi de noite orar em casa, e ela chegou e fez a oração dela. Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela comida, muito obrigado pelos meus pais, muito obrigado, Papai do céu, pelas tuas leis, tuas regras, né? Muito obrigado pelas tuas regras. Está aí uma oração que nós devemos fazer. Por quê? O que nós vimos é que a lei de Deus foi o quê? Lá em Êxodo. Foi um dom da graça. Porque Deus poderia deixar aquele povo sem norte, sem bússola, sem uma orientação do que é a vontade dele revelada ou não. Mas ele deu a lei moral como uma forma do seu povo saber qual é a vontade de Deus. Hoje em dia se fala muito dessa coisa da vontade. Como, quando eu era adolescente, tinha uma neura da tal da vontade de Deus. Como saber a vontade de Deus? E a vontade de Deus era através de um sinal, de um anjo. Eu me lembro que durante muito tempo eu orei pedindo para Deus mandar um anjo escrever na minha parede qual era a minha vontade, a vontade dele, né, para mim. Enfim, você já percebeu que a gente gasta horas e horas e horas e horas tentando discernir a vontade não revelada de Deus e a vontade revelada dele, que está muito claramente objetiva, a gente, não, isso aí, ultrapassado. Percebe? A vontade, você quer saber qual é a vontade de Deus? Está revelada, está na Escritura. A vontade revelada dele, manifesta sobre a ética, sobre o seu caráter, está lá. Nós precisamos conhecer e levar a sério, sem o peso da relativização. Então a gente deve ver a lei, não como um peso, como um estraga-prazer, como uma coisa que vai acabar com a nossa vida. Pelo contrário, eu tenho visto aí, gente, hoje, pessoas, eu fiz um apanhado aí de bibliografia sobre essa questão de mandamentos, e eu descobri aí que tem muita gente cascuda na área, ateus inclusive. Acabou de sair um livro do Pondé sobre os 10 mandamentos, e no texto ele diz lá que ele se considera um ateu. Como é que ele fala, Gordiano? Você me mandou também, né, Jesus? É um ateu apaixonado por Deus. O Pondé diz que ele é um ateu apaixonado por Deus. Como é que é esse negócio? E ele fala, que eu achei fantástico, né? Eu comprei, ainda não chegou o livro, mas eu quero ler. Semana que vem, certamente, a gente vai conversar até um pouquinho sobre isso. Mas ele diz o seguinte, o grande problema dos teólogos é quando os teólogos começam a flertar demais com as ideologias. E ele fala darwinismo, marxismo e N outros ismos aí, são ideologias sociais, e eles abandonam o grande tesouro que eles têm, que é a Escritura. E o próprio cara que é ateu vai na Escritura para pegar os 10 mandamentos. É o que acontece com o monge executivo. Enquanto tem muito cara pastor escrevendo sobre liderança a partir de princípios seculares de liderança, o James Hunter foi escrever um livro baseado em 1 Coríntios 13, um amor sobre liderança, o líder que serve. Então tem alguma coisa errada. Enquanto o mundo está descobrindo a palavra, o valor, a riqueza da palavra, a igreja está tentando copiar as ideologias do mundo. Nós já temos tudo que nós precisamos, gente, aqui dentro. A vontade de Deus está aqui. E aí eu termino, quero que a gente leia junto, para terminar juntos aqui, o Salmo 19, do versículo 7 ao versículo 10. Olha só que riqueza que é quando nós nos relacionamos com a lei de Deus, não como o legalista, como um meio de salvação, mas como quando a gente se relaciona com a lei, como um presente, um dom da graça. Olha só o que o salmista diz. Vamos ler aqui. A lei do Senhor é perfeita. E, olha o que essa lei faz. Revigora a alma. Ao contrário do que você pode pensar, né? Eu já fiz parte de uma igreja legalista, eles massacraram a minha alma. Eles estavam longe da lei perfeita de Deus.
Porque a lei perfeita de Deus, ela revigora, ela não massacra. Depois, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Você quer sabedoria? Quer revigoramento da alma? Está lá. Os preceitos do Senhor são justos e dão o quê? Tristeza? Alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem o quê? Luz. Luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Você está percebendo como que alguém se relaciona com a lei quando ama o Deus que deu a lei? Quando se vê a lei como um presente da graça e não como um peso. Voltando então ao início, aquela pergunta: qual é o relacionamento que devemos ter com a lei? Estamos obrigados diante da lei? Estamos comprometidos? Será que Deus quer que nós hoje cumpramos a sua lei, a lei sumarizada nos 10 mandamentos? Será que não é aí que está algo que está faltando no cristianismo do nosso país? A grande lacuna que solapa a igreja. Por que essa igreja só cresce em número, em quantidade e não faz diferença nenhuma? Por quê? Porque talvez esses evangélicos que estão crescendo, não estão levando a sério as leis e os mandamentos de Deus. Não estão vivendo a integridade moral, a santidade de vida prescrita no Novo Testamento. Então, gente, nós vamos falar muito sobre a necessidade de uma renovação moral. E essa renovação moral, ela precisa começar aonde? Aqui. Não adianta a gente querer que o Congresso Nacional se moralize, se nós, como igreja, não estamos dispostos a trilhar o caminho da santidade. Nós precisamos disso. Esse é o chamado. Paulo vai dizer, nós somos chamados para ser santos. E sabe o que Jesus disse? Será que ele aliviou? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É o que ele espera de nós. Não para que nós sejamos salvos, como os legalistas, mas como uma gratidão do coração. Aí sim, o evangelho muda, transforma, como gratidão e não como um condicional para a salvação. Vamos terminar por aqui. Semana que vem a gente vai continuar. Temos ainda aí 5 minutinhos para terminar. Nós vamos cantar mais uma música. Vamos fazer uma oração. Semana que vem eu quero convidar você para estar aqui com a gente. Nós vamos conversar sobre não terás outros deuses diante de mim. E aí nós vamos falar sobre os falsos deuses do nosso tempo. Como que a idolatria, ela é algo perigoso, faz parte, muitas vezes é imperceptível a olho nu. A gente precisa olhar com cuidado e com carinho. A gente vai falar sobre esse grande mandamento da idolatria, ou contra a idolatria. Vamos orar?